engine is starting up. Olá, sejam muito bem-vindos ao Email Marketing Summit. O meu nome é Daniel Alves e eu sou Head of Innovation Research da EGOI e trago-vos hoje aqui um tema para que possamos, nos próximos minutos, partilhar histórias, vivências, experiências. Um tema que é muito, muito interessante, creio eu, sou suspeito, mas que vai do caos ao crescimento. O que é que isto significa do caos ao crescimento atualmente? Os negócios, aquilo que os negócios tradicionais, mas também os negócios digitais vivenciam hoje em dia, do caos ao crescimento e depois também falar aqui um pouco sobre os superpoderes na perspectiva de como é que estes superpoderes podem ajudar hoje em dia com a ajuda da inteligência artificial e através de estratégias de marketing automation omnichannel, ajudando então os negócios saindo deste caos, desta anarquia completa, nomeadamente e muitas vezes refém de muitas stacks, muita tecnologia, quando na realidade aquilo que os negócios necessitam é de retorno do investimento e, acima de tudo, que tenham superpoderes, super-humanos para utilizar as ferramentas que estão hoje ao nosso dispor para ajudar a alavancar então o nosso negócio. O que é que eu tenho aqui preparado para partilhar convosco, começando desde já com uma reflexão profunda. Aquilo que eu gostaria que todos nós refletíssemos neste momento era que fizéssemos uma introspeção. Quem já tem os seus negócios, nos seus negócios digitais, quem já tem uma empresa que tem um conjunto de produtos, serviços para comunicar com o mercado, que refletisse, ou então, se somos meramente consumidores, que refletíssemos nesta perspectiva. Será que cada cliente, quando é impactado com uma comunicação de marketing, quando recebe uma comunicação de marketing de uma empresa, seja através de e-mail, seja através de uma de mensagem de texto, seja através de um WhatsApp, seja através de um push notification por aplicativo, uma web push, será que verdadeiramente nós nos sentimos que somos atendidos de forma única e personalizada? Será que quando entramos efetivamente numa loja física para ver os produtos, para tocar nos produtos, sentir a qualidade dos próprios produtos, para experimentar determinados produtos, será que sentimos efetivamente que a atenção que nos é dada é personalizada, é uma atenção ao pormenor, ao detalhe? Eu creio que se calhar não. E por isso é que eu tenho aqui este indicador muito, muito importante que diz que 80% dos clientes compram mais quando, efetivamente, a empresa personaliza a sua experiência. Quantas vezes nós recebemos um e-mail e sentimos que aquele e-mail não foi preparado de forma personalizada para nós? Não está ajustado àquilo que é a nossa expectativa, não está ajustado àquilo que é a nossa necessidade também, e depois mais à frente também aos desejos, mas acima de tudo não está ajustado àquilo que é a nossa necessidade naquele momento. E por isso mesmo é que se os negócios, efetivamente, quando personalizam as suas experiências, quando enviam uma comunicação personalizada, hiper segmentada, vão ter efetivamente os clientes mais satisfeitos e têm os clientes também mais próximos da ação, que neste caso é a compra. 80% efetivamente dos clientes compram mais quando então as suas jornadas são personalizadas e sentem que a empresa teve um cuidado, mesmo que seja um envio broadcast ou um envio massivo de comunicação, mas existem determinados elementos nessa comunicação que mostram uma assertividade e uma personalização no envio da comunicação, seja através do conteúdo, seja através do envio pelo melhor canal, seja através do envio dessa comunicação no melhor momento, no melhor canal, na melhor hora, com a melhor mensagem. E isto, efetivamente, é aquilo que diferencia hoje a grande dicotomia, de certa forma, entre as empresas que preparam e ajustam os seus conteúdos para ter uma melhor jornada para o seu cliente e aquelas que, pura e simplesmente, vão fazendo um conjunto de ações avulsas, muitas vezes descontextualizadas, na ânsia de impactar o cliente e na ânsia de ter, efetivamente, mais vendas, mais conversão, quando, na realidade, dessa forma não personalizada, não segmentada, irão ter muito mais dificuldades. E porquê é que é importante e é muito urgente hoje em dia personalizar as jornadas do cliente? E quando digo personalizar, não é somente alterar, por exemplo, no assunto e trocar o nome da pessoa. Olá, Daniel. Não é somente isto, é verdadeiramente toda a informação que nós temos do nosso cliente, da nossa lead, conseguimos guardar, aglomerar toda esta informação, seja nome, apelido, e-mail, celular, seja os próprios
os gostos, data de nascimento, as últimas compras, as últimas interações, os Net Promoter Scores, os questionários de satisfação, toda esta informação deve estar aglomerada e toda esta informação deve ser verdadeiramente acionada em determinado momento da nossa jornada de relacionamento e de comunicação. E então, porquê é que é efetivamente muito importante e muito urgente? Porque atualmente somente 13% dos negócios o fazem de forma eficaz e, acima de tudo, sem esforço manual das suas equipas. Aquelas empresas que o fazem ainda têm muito esforço manual das suas equipas e aquilo que nós pretendemos fazer, ou aquilo que deveríamos fazer, era confiar exatamente esta jornada, a partir do momento que nós mapeamos, identificamos, desenhamos, implementamos esta jornada, irmos monitorizando esta jornada para depois fazermos os ajustes que serão necessários ao longo, então, do ciclo de vida do próprio cliente. E, portanto, hoje em dia, em 2025, quero acreditar que já ninguém coloca em causa a importância dos dados. Até porque, mais à frente, vou apresentar-vos um conjunto de indicadores, mas faço aqui, de certa forma, até um parênteses, porque quando eu falava do caos ao crescimento, tem exatamente a ver também com esta questão dos dados. Hoje em dia, como eu falava logo no início, na introdução, hoje em dia as empresas parece que estão muito reféns de soluções tecnológicas. Pensam primeiro a tecnologia e só depois é que vão pensar os dados. Pois eu não acredito dessa forma. Eu acredito que a tecnologia, as soluções tecnológicas deverão estar ajustadas ao ciclo e à maturidade da empresa e mediante aquilo que é a sua jornada de crescimento. Porque nós só, efetivamente, vamos conseguir crescer se tivermos um background, se tivermos uma base bem alicerçada, as raízes, as origens, os alicerces daquilo que é a nossa estratégia. O que é que nós pretendemos com o nosso negócio? O que é que o nosso negócio se propõe a fazer? Quais é que são os nossos objetivos? Em que momentos vamos interagir com os clientes? Que informação temos das leads ou temos dos clientes? E pensando exatamente nesta base, é retirar esta anarquia completa de dados, de múltiplas fontes de dados completamente descontextualizadas, em que temos silos muito grandes de informação, é retirar exatamente isto, começar a unificar toda a informação e depois sim, olhar para a tecnologia, olhar para as soluções tecnológicas e pensar quais é que são ou qual é que é a solução tecnológica em determinado momento que vai me ajudar a alavancar o meu negócio e a alicerçar aquilo que é o crescimento da minha marca, o crescimento do meu negócio. E então, em 2025, já ninguém coloca em causa a importância dos dados, até porque temos aqui alguns indicadores muito importantes. E reparem, 30%, neste caso, com a adoção de soluções de inteligência artificial, 30% destacam que existe uma melhoria na satisfação do cliente, na receita global e nos custos de eficiência. Então, hoje em dia, nós podemos já confiar nas soluções tecnológicas, conseguimos confiar já na inteligência artificial, nos mecanismos de marketing automation, algumas tarefas que vão ter um impacto claro, direto e imediato, não só na satisfação do cliente, porque vê a sua dor muito mais ajudada logo numa fase inicial, mas ao mesmo tempo também porque aumenta o nível de satisfação que vai fazer com que o cliente se sinta mais entusiasta para fazer uma próxima compra. E ao mesmo tempo existem custos de operação que são também automaticamente reduzidos. Por outro lado, temos aqui também outro estudo da McKinsey, de 2025, que destaca que 90% dos negócios adotaram já pelo menos uma funcionalidade de inteligência artificial no seu negócio, seja numa perspectiva de agilidade dos seus processos, seja numa perspectiva de melhoria da criação de conteúdo, seja no desenho da jornada do cliente, mas todas as empresas, hoje em dia, não podemos descurar, todas as empresas estão já a utilizar ferramentas tecnológicas com inteligência artificial. Mais uma vez, a inteligência artificial não vai servir de nada se nós não soubermos o que precisamos das soluções tecnológicas com a inteligência artificial. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer sempre é: qual é que é o objetivo do meu negócio? O que é que eu pretendo fazer? Qual é que é o output que eu espero para ter uma melhor jornada, para conseguir levar o meu cliente para aquilo que eu entendo que ele deveria fazer? E, portanto, aí, após termos mapeado bem estas definições, então sim, podemos pedir ajuda a todas as soluções que nós entendemos que façam sentido, seja na criação de conteúdo, seja na criação de texto ou de geração de imagem, seja no desenho de processos automáticos, para podermos então evoluir o nosso negócio. E depois, 65% dos negócios que já adotaram uma funcionalidade, pelo menos uma funcionalidade de IA, detectaram um aumento na sua receita quase imediatamente após a implementação da solução de inteligência artificial. Então, conseguimos ver que realmente quando existe um propósito no nosso negócio, existe uma estratégia depois bem definida e efetivamente mais à frente vamos ter este tal retorno do investimento que falávamos do início. Do caos, da anarquia completa de dados, de sistemas completamente distintos, com muitos silos em termos de dados, à unificação desta informação que vai então depois nos permitir desenhar
processos de marketing automation omnichannel, e ligando exatamente aqui a omnicanalidade, não é só o online, não é só o físico, é esta mescla de interações, é levar exatamente a nossa proposta de comunicação de marketing, a nossa proposta de valor para o nosso cliente, onde efetivamente o cliente mais se movimenta, seja no online, seja no físico, é fazer chegar esta mensagem onde efetivamente o cliente está mais receptivo a receber esta comunicação. 88% dos e-commerce têm como prioridade adotar continuadamente soluções de inteligência artificial durante este ano. E o que é certo é que temos visto também um crescimento muito, muito grande daquilo que são as soluções disponíveis no mercado e também a especificidade já do setor de atividade. Portanto, se eu tenho um negócio do retalho, do varejo fashion, do retalho, do varejo alimentar, o e-commerce na globalidade, seja tecnológico ou de outra solução, aquilo que nós pretendemos é olhar exatamente para os nossos serviços, olhar para a forma como nós comunicamos com a nossa audiência e ajustar exatamente e aprimorar e automatizar muitos dos fluxos para que, organicamente quase, o nosso negócio esteja constantemente a prosperar. Por outro lado, e vivemos também uma época em que se fala muito da questão da segurança e proteção dos dados, da compliance dos dados. Imaginem que 75% dos profissionais de IT, de tecnologias de informação, concordam que também com a inteligência artificial irá também aumentar a segurança. É óbvio que, e não vou ser naivo ao ponto de dizer que não existem hoje em dia muitas situações que nos devem preocupar em termos de segurança de dados e segurança na globalidade das nossas comunicações. Não obstante, efetivamente temos também mais mecanismos para nos proteger destes ataques, para nos proteger de mensagens fraudulentas e de comunicações que possam ser abusivas. Mas temos que estar sempre muito vigilantes a tudo aquilo que acontece no mercado, tudo aquilo que acontece no setor tecnológico, desconfiar, como é óbvio, mas criar jornadas seamless, criar jornadas que fazem todo sentido para o nosso público, para a nossa audiência, e com isso, efetivamente, vamos estar a dar também uma proposta de valor mais coerente, mais sólida e de confiança para a nossa audiência. A questão do conversacional também, claramente que é hoje em dia a IA multimodal, não ser somente de texto, não ser somente preditiva, mas também aqui de interação, como se fosse uma interação humana, em que existe uma coordenação e uma comunicação por texto com resposta por áudio, por voz, uma interação por voz e um output em texto. É uma realidade cada vez mais presente e vai continuar a crescer durante o ano de 2025 e espera-se aqui um crescimento em torno de 15 mil milhões de dólares no mercado conversacional na IA multimodal. E aqui um indicador muito claro, muito interessante também, é que eu por acaso não coloquei aqui o tempo antes da adoção de soluções de IA na resolução de problemas, de tickets abertos por clientes, que era em média, andava ali em 30, 45 minutos até haver uma resposta ou uma orientação naquilo que era o pedido de auxílio de um cliente. E reparem, atualmente com a inteligência artificial, o tempo médio de resolução de um problema aberto por um cliente para um negócio reduziu para 4 minutos. Ou seja, há claramente aqui um primeiro ponto, uma primeira barreira de filtragem, de quase categorização do problema, para depois sim dividir esta informação ou encaminhar esta informação para quem efetivamente vai ajudar na resolução deste problema. Imaginem de 45 minutos uma redução para 4 minutos em termos de resolução. E efetivamente não podemos questionar hoje em dia que os dados e a quantidade de dados que nós temos são fundamentais para que depois a IA nos possa dar o retorno do investimento esperado. E mais à frente vou compartilhar convosco também um conjunto de empresas que, através de adoção de estratégias de marketing automation omnichannel, conseguiram aumentar o seu ticket médio, conseguiram reduzir o churn, conseguiram ter um maior engagement com as suas audiências utilizando IA preditiva. E, portanto, fiquem aí para assistirem exatamente àquilo que mais à frente irei partilhar desses casos de sucesso. Reparem, aqui nós conseguimos perceber esta verdadeira ligação que eu há pouco partilhava convosco da omnicanalidade. Hoje em dia nós temos os clientes, assumo e costumo partilhar muito esta vivência e este insight. Nós hoje somos unidades complexas, nós enquanto clientes somos unidades complexas e que dividimos a nossa atenção entre múltiplos pontos de contacto, múltiplos pontos de interação, de relação, de comunicação, e as empresas também estão mais ávidas, estão mais interessadas também em mapear a jornada dos seus clientes, na globalidade, perceber exatamente também qual é a jornada da sua lead, mas
quando já é cliente, mapear bem a jornada do seu cliente e saber em que momentos é que deverá fazer esta interação, este relacionamento, este engagement, esta nutrição, ou levar efetivamente à conversão. E por isso é que esta infografia, de certa forma, também ilustra muito bem aquilo que é o comportamento hoje dos clientes. O cliente pode iniciar a sua jornada numa loja online, pode interagir, pode comprar, pode pesquisar um conjunto de produtos e toda esta informação deve ser guardada em primeira parte, first party data, como é óbvio, mas toda esta informação deve ser guardada em algum local. Aqui está sobre aquilo que nós chamamos um Customer Data Platform, que é acima de tudo um grande armazém de dados. É como se fosse um data warehouse, um grande armazém de dados, onde nós conseguimos colocar toda a informação, seja informação de perfil, seja informação de histórico de compra, de interesses, fica tudo aglomerado neste Customer Data Platform para depois nós podermos acionar, recordam-se atrás quando eu disse, acionar verdadeiramente toda a informação que nós temos dos nossos clientes. Se comprou um produto, um determinado produto, pode eventualmente estar interessado em complementar a sua compra com um produto alternativo B ou C. Portanto, esta informação, estando guardada o histórico de compra do produto A, pode, então, ser sugerido a compra do produto B ou produto C com base na perfilagem, ou com base na filtragem colaborativa, com base num perfil de clientes que compraram o mesmo produto A, quais é que foram os produtos que esse cliente, efetivamente, depois veio a comprar mais à frente, e apresentar aqui uma comunicação de oportunidade, seja no online, através de um e-mail personalizado, ou seja mesmo através da loja física, de um consultor, de um comercial, que esteja dentro da loja, um vendedor que esteja dentro da loja. E por isso a jornada pode começar aqui exatamente na loja online, mas esta pessoa que começou a sua jornada na loja online, em algum momento pode visitar a sua loja física. E, visitando a sua loja física, pode receber comunicações personalizadas com uma percentagem de descontos em determinados produtos, que já tem o histórico das suas interações no online, pode ser impactado com video walls, com produtos novos, produtos diferenciados, uma compra antecipada de determinados produtos. A partir do momento que faz a compra, esta informação, uma vez mais, é guardada no Customer Data Platform para que depois outras jornadas online possam ser ativadas novamente a impactar este cliente através do Web Push ou através do aplicativo. Se a loja tiver um aplicativo no seu celular, pode também impactar o cliente através da Push Notification. E, portanto, hoje as empresas têm que pensar exatamente onde é que vão impactar o seu cliente, em que momento é que vão impactar o seu cliente, e isso é fundamental para o sucesso dos negócios no século XXI que vivenciamos atualmente. Há aqui este indicador muito, muito curioso, que nos diz que 93% dos consumidores esperam que a experiência de compra online seja, pelo menos, igual, se não melhor, à da loja física. O que é que isto significa? Que aquilo que diferencia, efetivamente, o negócio, a compra, a interação humana na loja física, aquela personalização, o contacto do vendedor, a aproximação do customer success, a aproximação da pessoa que está do outro lado do balcão, que está na loja, que está a interagir comigo e que quer apresentar-me a melhor proposta de valor. E recordam-se há pouco quando eu disse que tudo aquilo que eu faço no online, se for guardado, pode efetivamente ser aproveitado e agilizado e acionado na loja física. E, portanto, se eu pesquisei, imaginem, uma camisa no dia de ontem, mais umas calças na loja online e não as comprei, esta informação pode ser então acionada e aquele consultor pode me dizer: Daniel, aparentemente que ele sabe quem eu sou, Daniel, tenho aqui uma camisa do tamanho M, cor branca, creio que será a última unidade que eu tenho em loja. E vai então aí uma compra claramente de oportunidade, porque eu usei um gatilho da escassez. É a última camisa que eu tenho em loja e foi a camisa que eu pesquisei ontem no online. Portanto, esta atenção ao detalhe e depois o próprio conselheiro, o próprio consultor comercial pode ainda dar aqui um aporte maior a dizer: Daniel, eu juntei para esta camisa e eu creio que estas calças fazem claramente um fit. Creio que são estas as melhores calças. E ao mesmo tempo até já posso sugerir uns sapatos. Ou seja, este aconselhamento, esta relação que nós temos muito na loja física, este contacto humano, o olhar olhos nos olhos, sentir a seriedade da pessoa que está do outro lado, é muito importante no processo de decisão ou tomada de decisão. Quando este feedback, quando este background daquilo que é uma relação humana numa loja física é transportado, esta seriedade, este rigor, a forma vertical com que nós tratamos o cliente, é transmitido também para o online, o cliente fica agarrado ao nosso negócio. E, portanto, quando nós apresentamos propostas que não fazem sentido nenhum para o cliente no online, nós estamos a aumentar a descrença da nossa marca, a descrença na nossa comunicação, a descrença no nosso negócio. E
alicerçado exatamente a este indicador de 93% que espera uma experiência online pelo menos igual, se não melhor, ao contacto físico, ao contacto humano na loja, há este indicador que me preocupa muito. 34% dos clientes não conseguem encontrar os produtos que vão ao encontro dos seus gostos. E não encontram porquê? Eu encontro eventualmente aqui duas narrativas ou duas opções. Uma é exatamente a ausência de uma cultura de dados, estarmos a olhar para a stack tecnológica, como eu vos dizia, o caos, termos um completo conjunto de soluções tecnológicas, desde pontos POS, ERPs, CRMs, dashboards, por tudo quanto é lado, e não termos a unificação, a centralização desta informação, faz com que nós não tenhamos esta visão unificada. Dados dispersos vão fazer com que eu tenha maior dificuldade, então, depois a personalizar as minhas comunicações. Portanto, a primeira questão, ou pelo menos a primeira justificação que eu encontro, é eventualmente não haver a unificação dos dados, não haver a centralização dos dados e, portanto, eu não consigo depois recomendar e não consigo enviar uma comunicação hiper personalizada, hiper segmentada, one-on-one. Para cada cliente, deverá ser uma comunicação hiper personalizada, hiper segmentada. Por outro lado, imaginem, é a ausência da cultura de dados, a anarquia completa dos dados. Por outro lado, pode ser o inverso, que pode ser eu estou tão preocupado em aumentar o meu volume de faturamento, aumentar o meu ticket médio, fazer com que o cliente compre e recompre várias vezes e estou então a enviar um conjunto de comunicações que não serão relevantes e ao mesmo tempo estou a contaminar, estou a enviar demasiada informação, demasiados estímulos ao cliente, ao ponto de ele não saber muito bem e não conseguir encontrar, pela quantidade de estímulos que eu enviei, não conseguir encontrar realmente aquilo que ele desejava e aquilo que vai ao encontro, então, dos seus interesses e dos seus gostos. Dar-vos um exemplo muito concreto em algo que, por vezes, pode parecer até simples. Imaginem num e-commerce o fluxo de carrinho abandonado. Eu peguei num determinado produto, ou um conjunto de produtos, no e-commerce, adicionei ao carrinho e não fiz checkout. Acabei por perder ali os produtos no carrinho e o fluxo automático de carrinho abandonado, ao fim de X tempo, é parametrizável mediante aquilo que é a estratégia do negócio, mas imaginem, ao fim de 1 hora dos produtos terem sido abandonados no carrinho, vão enviar um e-mail a dizer: Daniel, lamentamos que a jornada connosco não tenha sido a melhor e estão aqui os produtos no carrinho que deixou disponíveis para fazer check-out e com a oferta dos portos ou com um incentivo de 15% de desconto para fazer o check-out. Imaginem, este é o fluxo normal dos negócios, mas depois, como nós temos aquela ânsia, e muitos negócios têm a ânsia de ainda aumentar o volume de faturação, de levar o cliente efetivamente a comprar, vai haver eventualmente um desfoque neste fluxo que eu agora vou partilhar convosco. Imaginem um cliente que não só coloca os produtos que ficaram em carrinho abandonado, mas ao mesmo tempo vai colocar em baixo um bundle, um carrossel de produtos complementares ou alternativos. Quando eu dou nota, quando eu dou conta, recebi um e-mail em que o foco deveria ser a conversão do carrinho abandonado, mas ao mesmo tempo não tenho só os produtos do carrinho abandonado, mas como tenho em baixo mais um conjunto e uma panóplia de produtos complementares e alternativos. Quando eu dou conta, já estou a clicar naqueles produtos, já estou a ir para o e-commerce e acabo por eventualmente não comprar nada. E, portanto, o fluxo acaba por ser ineficiente. Aqui sim, um fluxo que poderia fazer sentido é eu naquele momento enviar realmente os produtos que fazem sentido, que ficaram no carrinho abandonado, e sim, se ao fim de 30 minutos não houver a compra, mesmo com o incentivo que eu dei, da oferta de portos ou oferta de 15% de desconto, então aí haver uma segunda comunicação a dizer, olha, tenho aqui um conjunto de produtos alternativos aos produtos que você deixou no carrinho, em que pode ser com uma sensibilidade ao preço, de marcas mais, cujo preço é mais barato. Portanto, tenho aqui outras estratégias que dentro da jornada de interação com o cliente eu posso definir para que tenha efetivamente o quê? Para que tenha assertividade, para que tenha relevância à comunicação que eu envio. E quando existe essa personalização gera até 15% em novas vendas. Então nós deveríamos fazer as coisas bem feitas. Daí a tal urgência de nós olharmos exatamente para a personalização com olhos de ver e olharmos de que forma é que podemos então ter o efeito wow na nossa audiência, nos nossos clientes, para que geremos depois então mais vendas com o nosso negócio. E depois 78% dos clientes espera interações rápidas, personalizadas e relevantes em qualquer canal. Aquilo que nós juntávamos há pouco, se eu consigo rapidamente dar a informação através de e-mail ou não, ou então sei que o cliente está em loja física e consigo-lhe enviar uma notificação por SMS ou por WhatsApp. É naquele momento que o cliente está eventualmente mais receptivo à compra, mais receptivo à ação que eu quero que ele faça, em que eu devo fazer estas interações rápidas no momento certo,
pelo canal certo. E aí nós falamos muito do Send Time Optimization e no Next Best Channel, que é eu enviar a comunicação para o meu cliente no melhor canal para ele, em determinado momento, e também no melhor timing. Se eu sei que o cliente está em loja física, então eu quero enviar aquela comunicação em loja física. Se eu sei qual é o momento que normalmente que o meu cliente consome, lê e clica e compra nos produtos, então eu quero enviar uma comunicação exatamente no dia e na hora em que ele mais lê, que mais compra os meus produtos. E isto vai nos ajudar então a aumentar a nossa capacidade de fidelização, aumentar o ticket médio e depois também a recorrência de compras. Mas a palavra de ordem para melhorarmos esta jornada do cliente e aumentarmos então o nosso ROI e sair então deste caos para o crescimento é claramente a hiperpersonalização. É sermos capazes de personalizar as nossas comunicações individualizadamente, one-on-one para cada subscritor. Mais do que, e nós falamos muitas vezes na questão das comunicações B2B, B2C, mais do que business to business ou business to customer, todas as comunicações devem ser B2B to one ou B2C to one, em que, em última instância, as marcas, as empresas estão, efetivamente, a fazer o quê? A comunicar produto, serviço, de negócio para negócio ou de negócio para cliente, mas os negócios são feitos de pessoas e os consumidores são pessoas. Portanto, independentemente de ser empresas ou pessoas a nível individual, as comunicações devem ser humanizadas e devem ser personalizadas mediante aquilo que é o ciclo, a etapa de vida do cliente e da interação e da relação que tem connosco. E, portanto, resumindo aqui, de certa forma, existem 6 benefícios de uma estratégia de automação de marketing omnichannel e que estão, de certa forma, interligados e já vai fazer aqui quase um wrap-up de muitos dos exemplos até que eu dei até agora. O primeiro é que ajuda-nos claramente nesta unificação da experiência, termos claramente a melhor compreensão da customer journey do nosso cliente e se não a temos, então parar exatamente para desenhar e ver quais é que são os fluxos que ainda temos que criar ou aqueles que temos que aprimorar para entregar esta jornada claramente excepcional ao nosso cliente. Por outro lado, a combinação de múltiplos canais, que é o quarto tópico, temos aqui múltiplos canais que possam ser acionados mediante aquilo que é a nossa estratégia para a Customer Journey, conseguimos ter também maior alcance e cobertura para interagir com o cliente. Não é só no online, não é só no físico, é nesta mescla completa que é entre o físico e o online e nos ciclos que se vão abrindo. Eu faço uma compra online, mas também posso fazer essa compra fisicamente. Faço uma compra física, esta informação tem que ser guardada para eu, em algum momento, acionar uma comunicação no online para levar eventualmente a uma recompra, para levar a um produto complementar. Algo que eu tenha sempre informação para criar uma campanha e que essa campanha seja então assertiva e relevante mediante o histórico de compras e interações que eu tenho. Portanto, dá-nos também maior alcance e cobertura com o contacto do cliente, porque temos então estes touch points diferenciados. Depois, a capacidade que nós temos de guardar a informação, ou se não a temos, começar desde já a guardar essa informação, vai nos ajudar então na hipersegmentação, na hiperpersonalização. Se eu, imaginei, sou uma clínica veterinária e eu tenho uma promoção para o final de semana de uma determinada ração para cão, para cachorro, e eu não quero comunicar com toda a minha base, eu quero comunicar somente com os clientes que têm cachorro. Então eu vou personalizar não só a minha comunicação, mas também vou criar um segmento exclusivo de comunicação, de interação para as pessoas que eu sei que têm um cachorro, que são tutores de um cachorro, ou eventualmente que têm alguma relação com cachorros. Por isso eu tenho que personalizar não só a comunicação, mas depois também fazer com que essa comunicação seja enviada somente para o segmento que faz sentido. Depois podendo haver aqui múltiplas combinações, múltiplas variações e combinações também de vários segmentos. Mas com esta informação eu consigo não só prever a necessidade do cliente, e falava disso logo no início, mas também ao mesmo tempo antecipar ou interagir já criando um desejo que não é algo inato neste momento, que não está exacerbado neste momento no cliente, mas explotando já aqui este gosto, desvendando aqui algo que ele possa vir a gostar no futuro. Depois temos também a eficácia e a eficiência nos processos. Falávamos há pouco, por exemplo, do chatbot, não é? Como é que num chatbot com humanização, mas também com a junção da inteligência artificial, houve uma redução muito grande na resolução dos problemas. E não quer dizer que não hajam humanos envolvidos no processo, que os há, mas a capacidade que nós temos neste momento, e neste caso, é pegar e analisar grandes quantidades de dados e tornar estes dados verdadeiramente acionáveis dentro daquilo que é a nossa jornada. E, por fim, também é fundamental
mapear estes touch points, mapear esta jornada do cliente, ver onde é que ele exatamente está a ser movimentado, onde é que ele está a ser impactado e exatamente utilizar esta informação para que haja uma maior fidelização, uma maior satisfação e fidelização pelo cliente, nomeadamente através das tais comunicações assertivas e focadas no one-on-one, na personalização individualizada. Retenham B2C to one, B2B to one. A individualização e a hiperpersonalização vêm exatamente aqui desta capacidade. E quando o fazemos, guardando toda a informação então no Customer Data Platform das interações online ou físicas, vamos ter maior personalização, vamos ter uma melhor experiência para o cliente, que se vai traduzir claramente em mais vendas, que é aquilo que nós pretendemos. Sair desta anarquia então que nós estamos a falar do caos tecnológico para termos aqui então um crescimento. E reparem, porque apesar de os dados, e já o reforcei há pouco, apesar de os dados poderem estar disponíveis no repositório, há aqui algo que é fundamental. Esta pessoa que está aqui atrás do balcão, o vendedor, a pessoa que dá a cara pelo negócio, esta pessoa tem que ter verdadeiramente superpoderes. Daí, então, os superpoderes do Marketing Automation Omnichannel, que é que estas pessoas, seja no contacto humano ou estejam a preparar as campanhas e estratégias, possam ajudar exatamente os negócios a definir melhor as jornadas, a definir melhor as estratégias, a definir melhor as suas comunicações de marketing, para que tenha aquele efeito, efetivamente, de uau, esta campanha tinha superpoderes porque converteu mais 25% daquilo que era habitual converter. Esta campanha que foi criada e pensada, este fluxo automático omnichannel que foi pensado por um consultor de sucesso de uma empresa, que teve, efetivamente, mais aumento do ticket médio, mas ao mesmo tempo também gerou menos churn. E foi exatamente pelos momentos de interação, ou mapear pontos de stress dentro deste relacionamento e identificar exatamente o que é que deveria ser feito naquele momento. E, portanto, estes superpoderes estão alicerçados em super-humanos e por isso é aquilo que nós dizemos muito aqui dentro de Portas, é que a nossa diferenciação é claramente em dar este aporte tecnológico, não, em dar este aporte de estratégia que depois a tecnologia vai então ajudar, vai complementar. Mas os superpoderes são feitos por super-humanos que vão preocupar-se com os negócios e vão preocupar-se em levar o negócio do ponto A para o B, mas com um crescimento de preferência claramente sustentável e exponencial. E de que forma é que nós podemos aumentar o ROI de uma forma global e aqui algumas funcionalidades para iniciar, desde os microempreendedores, passando pelas pequenas, médias, grandes, multinacionais, tem aqui um conjunto de stack, efetivamente, um conjunto de estratégias e funcionalidades onde podem alicerçar para ter esta visão 360. As páginas de captura, os sites em que existem um formulário para captar os contactos, não ser somente, deixe ficar aqui o seu e-mail para subscrever a nossa newsletter, não, algo mais criativo, algo mais disruptivo, com prova social. Mais de 2.000 pessoas confiaram o seu endereço de e-mail e já pouparam connosco mais de $50.000, mais R$50.000, mais 50.000 euros. Como é que isto se traduz? Porquê é que estas pessoas confiaram em nós os seus e-mails e já pouparam tanto em produtos? Como é que têm acesso a produtos antecipados? Quando nós falamos nesta proposta de valor, em que eu estou a pedir um conjunto de dados para ficar do meu lado, para acioná-los depois quando me interessa, eu tenho que pensar exatamente nesta troca, que seja uma troca justa. Então não temos que ir sempre por aquilo que é o mais habitual. Mais à frente tem aqui um conjunto de key takeaways para vocês levarem. Não tem que ser sempre as mesmas estratégias. Podemos ter aqui estratégias diferenciadas que nos vão ajudar e a diferenciar, sem dúvida alguma, da concorrência dos demais negócios. Por isso temos formulários, páginas de aterrissagem, landing page, temos o WhatsApp Forms, em que nós podemos pedir uma assistência por WhatsApp e ao mesmo tempo esse contacto, esse nome e esse número de celular já ficam na nossa base habilitados para comunicar-nos mais à frente. Tagar, etiquetar todos estes momentos, onde é que o cliente se interagiu connosco, ficar com esta informação guardada. Porque depois podemos então segmentar esta informação, qualificar a nossa base de dados, podemos criar publicações nas redes sociais para aumentar a notoriedade, para aumentar aqui a prova social também, as automações em que eu inscrevo-me para ter acesso a um voucher ou um cupom e automaticamente vou receber ou no meu celular ou no meu e-mail esse cupom, esse voucher para redimir depois no e-commerce ou na compra na loja física. Os fluxos de boas-vindas, os parabéns do dia de aniversário. Portanto, temos aqui um conjunto de funcionalidades que nos vão ajudar a chegar àquilo que é o nosso objetivo. E depois temos aqui outras funcionalidades que são talvez as mais tradicionais, o email marketing, o mobile marketing, o push por aplicativo, o web push em que salta aquela notificação no canto superior direito do vosso browser, mesmo que estejam a fazer outra coisa noutro site qualquer e recebem a notificação que o meu e-commerce tem
novo produto disponível e com um preço sensacional, em que hoje o produto não tem imposto de valor acrescentado ou tem 20% de desconto se fizerem a compra na próxima hora. Portanto, ter aqui estratégias alternativas em que possam utilizar então e combinar funcionalidades para aquilo que é o vosso objetivo e também o WhatsApp em termos de comunicações e ter aqui um conjunto já de produtos de compra, de próxima recomendação e que possam levar exatamente até à conversão, à compra, utilizando até o próprio WhatsApp, redirecionando depois para o vosso e-commerce. Depois, há aqui algo que é fundamental, que é o Track and Engage, estar ativo para eu traquear em primeira parte, dados de primeira parte, first party data, para traquear o comportamento dos visitantes ao meu site, dos meus clientes, que já são meus clientes, as interações que eles têm no meu site, e conseguir, mapeando estas jornadas, perceber de onde é que eles vieram, para onde é que eles vão depois de receber uma campanha, qual é que foi a conversão da minha campanha, se veio através de uma campanha de e-mail, e o que é que ele comprou mais à frente, ter aqui o sistema de monetização e de atribuição do próprio conversão traqueável, porque isso vai nos ajudar depois a tomar decisões mais à frente e de forma continuada. As integrações e plugins, integrações com todos os e-commerce possíveis e imaginários, PrestaShop, Magento, Shopify, Tray, VTEX, o que quer que seja, conseguimos o e-commerce, conseguimos ter estas integrações e depois com todas as outras integrações necessárias para o fluxo ou para o funcionamento do nosso negócio, ter aqui esta tal stack tecnológica que combine e não termos aqui muitas stacks tecnológicas, muitas soluções que depois acabamos por, e agora o que eu vou fazer com esta? Como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou interligar? Tem comunicação via API? Não tem comunicação via API? É necessário desenvolver um middleware, é necessário desenvolver um SDK, um software mesmo desenvolvido à medida para fazer aquela integração. E depois é uma dor de cabeça quando nós estamos também depois muito preocupados com a parte da operação, com a parte da estratégia, com a parte da comunicação e termos aqui esta informação o mais limpa possível, com todas as integrações a funcionarem, torna o processo muito mais fácil, nomeadamente até para a questão das automações. E depois o Customer Data Platform e também as soluções de inteligência artificial que nos vão ajudar. Reparem, a quantidade e qualidade de dados que nós tivermos dos nossos negócios, dos nossos clientes, é que vai ditar também o uso e a capacidade do AI gerar bons outputs com base na informação que nós temos. Se nós não lhe dermos contexto nenhum, se nós não lhe dermos informação nenhuma, vai ser muito difícil o AI conseguir ter um output que seja muito bom ou desejável mediante aquilo que nós pretendíamos. E nem de propósito, porque eu tinha aqui, de certa forma, esta analogia e esta metáfora, dizendo, de certa forma, em que vocês veem ali os príncipes, as princesas, os reis e as rainhas, e como é que realmente tudo isto se relaciona e como é que isto se interliga. Pensem nesta verdadeira essência, que é, os reis, quem é que vão ser? Vão ser os dados. É a quantidade e qualidade de dados que nós temos dos negócios. E pensem nisto quase como num matrimónio, numa relação, em que por um lado temos os reis, os dados, quantidade e qualidade de dados, e do outro lado temos as rainhas, que vai ser o conteúdo. A capacidade que nós temos de criar conteúdo, texto, imagem, gerar conteúdo também, pensar na perspectiva estratégica, no storytelling que nós queremos contar, com base em quê? Com base nos dados. Portanto, deste casamento entre reis, dados e rainhas, conteúdo, nós conseguimos ter os príncipes e as princesas, ou nascem os príncipes e as princesas, que são as comunicações de marketing, utilizando o melhor conteúdo, com base nos dados, para enviar as comunicações no melhor canal, na melhor hora, e então que tenha o melhor conteúdo que depois se reflita em mais vendas, em mais conversões, em mais ticket médio, o que quer que seja. Portanto, deste casamento perfeito, a base tem que estar aqui. Os alicerces têm que estar claramente alicerçados, e desculpem a redundância, mas e todos os negócios, independentemente do infoprodutor, à micro, pequena, média, grande, multinacional, todas elas vão ter estas 4 dores, que é: eu quero aumentar a faturação mensal, vou ter, se não tenho faturação, quero ter, mas quando eu tenho, quero aumentar a faturação mensal, quero ter mais clientes ativos, os clientes atuais da minha carteira de clientes, do meu portfólio, quero torná-los ainda mais ativos, e depois tenho sempre a perspectiva de que eu quero ainda mais. Então, se eu quero ainda mais, eu tenho que estar constantemente a proporcionar e a potenciar mais visitas à minha loja física e à minha loja online. Porque quanto mais pessoas visitarem a minha loja física e ou a minha loja online, eventualmente vão se tornar meus clientes. E tornando-se meus clientes, estão a aumentar o meu volume de faturação. E depois todos nós também desejamos o quê? Ter mais orçamento de marketing, porque sabemos claramente que depois isto vai ser um ciclo. Quanto mais eu faturar, mais vou conseguir retirar deste bolo da faturação para reinvestir em estratégia e em orçamento de marketing, que me vai permitir, tendo maior orçamento de marketing, potenciar mais visitas online e físicas para ter melhores condições, produto, serviço, preço, acesso antecipado a produto, o que quer que seja, através de vários mecanismos, torná-los meus clientes. A partir do momento que são meus clientes, tentar torná-los mais ativos através de aumento de ticket médio, aumento da recompra, perceber exatamente aqui os ciclos de compra, o lifetime value de cada cliente e perceber
quantas compras é que este cliente me faz por mês, por trimestre, por semestre, por ano, e tentar exatamente estimular a que haja um pouquinho mais de compras, porque isso vai-me afetar positivamente o meu volume de faturação. E não ter que estar sempre na perspectiva de baixa de produto, seja através de baixa de preço de produto, através de baixa mesmo de produto total, preço vendido ao público, ou através de desconto na globalidade por compra em conjunto de 2 produtos, pelo preço de um, 4 produtos pelo preço de 3, portanto, ter aqui outras formas alternativas também de aumentarmos o nosso volume de faturação. Mas estas são 4 dores partilhadas, creio que em toda a parte do mundo e por todas as tipologias, desde os infoprodutores até às multinacionais. E depois perguntam-me sempre, Daniel, mas há aqui algum sucesso, alguma receita para o sucesso? Na realidade, a receita que eu tenho para partilhar é esta aqui, o PC2R, que é alicerçada em 4 pontos, em que tem que existir um bom planeamento da comunicação, ajustar o conteúdo a exatamente aquilo que é o objetivo da nossa comunicação, o contexto da própria comunicação e, acima de tudo, que esta comunicação e que esta estratégia de marketing tenha máxima relevância com a audiência. Dar-vos aqui um exemplo muito, muito particular em que vai cumprir exatamente aqui estas 4 etapas e ver claramente aqui até a junção de os dados, a importância dos dados e até múltiplos canais. Aqui em Portugal nós somos muito conhecidos também pelos vinhos. Temos uma indústria de vinhos muito tradicional, muito forte, e os vinhos portugueses são muito apreciados pelo mundo fora. E aqui próximo de nós temos o Rio Douro, e os vinhos do Douro são muito, muito apreciados também. E havia um cliente que confidenciava que também já tinha um e-commerce em que comercializava vinhos, não só na sua loja física, na quinta de vinhos, onde eles tinham a produção do próprio vinho, mas também depois tinha um e-commerce onde vendia à escala global esses vinhos. E o Francisco, o diretor de marketing, diretor comercial, diretor de operações, era o Francisco que fazia praticamente tudo em termos de operações e em termos de estratégia, e ele dizia-me em determinado momento, Daniel, eu gostava de recolher os dados de data de nascimento das pessoas que visitam o meu site. E eu, na minha ingenuidade, eu perguntei-lhe, mas, Francisco, é uma questão legal, porque só podem aceder aos sites de bebidas alcoólicas maiores de 18 anos. Então eu pensei que ele estava a criar ali uma barreira de acesso aos produtos. Ele, não, Daniel, porque o site já pressupõe exatamente se eu sou maior ou não de idade. O que eu queria era ficar com a data de nascimento para enviar uma SMS no dia de aniversário aos meus clientes, a desejar-lhes um feliz aniversário, a dar-lhes parabéns. Ok, então reparem, qual é que é o contexto? O contexto é enviar uma mensagem no dia do aniversário, a dar os parabéns. Ok, o conteúdo é uma mensagem, a dar os parabéns, eventualmente com uma percentagem de desconto, e ele tinha planeado exatamente esta comunicação, achando que tinha máxima relevância. E efetivamente, eu acho que o meu rosto demonstrou algum desentusiasmo quando o Francisco estava a partilhar isto comigo. E eu disse, Francisco, mas pense comigo, você está na indústria dos vinhos. Se você sabe a data de aniversário do Daniel, imaginem se sabe que eu faço anos no dia 3 de novembro, repare, você pode começar esta jornada de relacionamento comigo, não no dia de aniversário, mas semanas antes. Então pode criar um fluxo automático cujo gatilho vai ser a data de aniversário 3 semanas antes, em que vai enviar um e-mail ao Daniel. Daniel, aproxima-se uma data importante para si, uma data importante para nós. E na compra da primeira caixa, e não pode faltar o nosso vinho neste dia de celebração com a sua família, com os seus amigos, e na compra da primeira caixa, nós oferecemos a segunda caixa de vinhos, uma gratificação da empresa. Esta jornada começou 3 semanas antes. Ou seja, tem 3 semanas para perceber qual é que foi o comportamento do Daniel. O Daniel abriu o e-mail, sim ou não? O Daniel clicou no e-mail, sim ou não? O Daniel comprou o vinho, sim ou não? Tem 3 semanas para perceber exatamente qual é que foi o comportamento do Daniel e qual é que deveria ser a jornada seguinte. Ora, se eu consigo perceber qual é que é a jornada seguinte, com base no meu comportamento, e eu vou acionando essas comunicações. Então aqui, imaginem que eu comprei o vinho. Continua a haver um conjunto de comunicações transacionais. Qual é o código de tracking da encomenda? Posso depois receber o produto em casa e enviar o Net Promoter Score para saber o nível de satisfação face à compra. E se eu não comprei o vinho, até imaginem, 4, 5 dias antes do meu aniversário, pode sair uma segunda comunicação a dizer, Daniel, reparamos que ainda não comprou o vinho para o seu aniversário. E se não fizer até ao final do dia de hoje, não garantimos que a empresa distribuidora dos produtos consiga chegar, a transportadora consiga chegar a tempo do seu aniversário. Portanto, se não quiser perder esta oportunidade, compra até ao final do dia de hoje. Gatilho da escassez, gatilho da urgência, tudo junto, levando a que o Daniel compre, efetivamente, o produto para o dia de aniversário e usufrua desse produto no dia de aniversário. E mais, é que depois, mais à frente, no dia de aniversário,
e eu vou receber na mesma uma mensagem de texto, mas uma mensagem de texto inteligente, que é uma mensagem curta com uma hiperligação, em que nesse dia pode sair uma mensagem de texto a dizer: Daniel, muitos parabéns, espero que esteja a ter um dia fantástico e tenha um presente para si e todos os seus convidados. Clica aqui. E ao clicar naquela hiperligação, vai então para uma página de captura em que vai ter a oportunidade de usufruir, basta preencher os dados de nome, e-mail e celular, para depois receber os próximos passos para receber em sua casa um kit de degustação, uma garrafa de maduro branco, uma garrafa de maduro tinto, um queijo, um enchido, um doce, uma compota para harmonizar com aqueles produtos. E reparem, é uma estratégia member get member, em que eu sou aniversariante e eu vou reencaminhar esta mensagem por WhatsApp, por Telegram, por mensagem de texto para todos os meus convidados, para que possam usufruir e beneficiar exatamente desta promoção e desta oferta do negócio. E reparem, dentro daquilo que eu estava a dizer e partilhar convosco do planeamento, conteúdo, contexto e relevância, esta comunicação não é só no dia de aniversário, começa antes com um propósito muito claro, compra, conversão, mas depois a continuidade, o relacionamento no dia de aniversário e o que vem a seguir, na perspectiva do member get member, em que eu tenho a expectativa de que as pessoas que usufruíram, que vivenciaram aquele aniversário do Daniel e que provaram aquela taça de vinho, que tenham gostado e aproveitar logo de imediato esse momento para tentar fazer com que eles depois comprem esses produtos. E é óbvio que depois tem que haver um fluxo de nutrição dessas pessoas que se cadastram nessa landing page para receber o kit de degustação e depois convencê-las a tornarem-se efetivamente clientes. Mas isto é para vos mostrar que, por vezes, é saindo fora da caixa, pensando fora da caixa, que nós conseguimos ajudar claramente os próprios negócios, os próprios clientes, pensando nesta estratégia de dados e pensando de que forma é que os dados podem ajudar. E reparem, era somente ficar com a data de aniversário do próprio cliente. Existe aqui este modelo, e aproximamos a passos largos do final desta interação. Existe este modelo AIDA, que tem mais de um século de existência, mas que ainda está muito presente nos dias de hoje. Despertar a atenção, interesse, desejo e a ação, que a ação deverá ser aquilo que, dentro da nossa jornada, queremos que o cliente faça. E neste caso, compartilhar convosco aqui um caso muito, muito particular da marca do meu carro. Eu tenho um Renault Captur, que é um crossover, é um SUV, de certa forma, e então o que é que aconteceu? Eu estava à procura de melhores condições para fazer a manutenção do meu carro, e fui ao Google e coloquei revisão Renault Captur, melhores condições. Ou seja, o primeiro passo, a atenção, foi logo cumprido nos momentos seguintes em que eu fui impactado por um conjunto de publicidade nas minhas redes sociais e na web, não só da Renault, mas de outras marcas, em que tinha aqui alguma, neste caso, produtos semelhanças, sendo um Renault Captur, um crossover, um SUV, existiam outras marcas de carros que também tinham propostas de valor, então comecei a ser impactado. Portanto, primeira etapa, a atenção apanhou-me logo, logo nos minutos, logo nos momentos seguintes à minha pesquisa no Google. Mas o momento de interesse acontece no dia seguinte, em que eu recebo um e-mail da Renault, foi onde eu tinha comprado o carro, onde eu tenho as minhas contas e os meus aplicativos todos cadastrados, e recebi um e-mail da Renault a dizer: Daniel, está na altura de fazer a revisão do seu carro e se o fizer até ao final do dia de hoje, se agendar já, era o botão que tinha para a ação, nós garantimos 35% de desconto na revisão, do custo da revisão. E eu, na realidade, não fiz nada. E reparem, aquilo que me pediam e que já estava pré-preenchido era o meu nome, era o meu e-mail e era o meu celular. A placa do carro não aparecia pré-preenchida. Portanto, eles queriam-me qualificar e queriam saber se o carro que eu tinha ainda era a placa que eles tinham também no CRM deles ou não, porque a informação já estava do lado deles. E eu naquele dia não fiz nada, mas que despertou o meu interesse, claramente despertou o meu interesse. Porquê? Porque tínhamos ali então 35% de desconto sobre a manutenção. Mas eu não fiz nada. No dia seguinte, mas todas estas interações, o e-mail, a abertura, os cliques, foi tudo guardado. Portanto, há aqui claramente esta informação. Por outro lado, o que é que aconteceu? No dia seguinte, 3 dias então depois da minha pesquisa, há aqui um despertar do desejo muito grande, que é: Daniel, se ainda garanta os 35% de desconto e oferecemos as peças de substituição que serão necessárias durante a intervenção, durante a manutenção do seu carro. Mas tem que o fazer agora, até ao final do dia. E eu não fiz nada. E fui ao 4º dia, mas despertou o meu desejo claramente. Abri muitas vezes, cliquei várias vezes, mas não agendei efetivamente a manutenção. E fui ao último dia, ao 4º e último dia, em que claramente aí foi a ação. Porquê? Porque enviaram-me uma comunicação um pouquinho antes daquilo que era habitual eu receber, e com uma informação agregada que é: Daniel, faltam apenas 2 horas para fecharmos esta promoção, e com um contador regressivo. Então aí eu já disponibilizei toda a minha informação. E por isso, estas 4 etapas são fundamentais para ir gerindo, ir verificando quais é que são os comportamentos da nossa base, para depois sim levarmos então, com mais urgência ou com menos urgência, a ação do próprio cliente.
Aqui, dar-vos aqui nota das soluções com retorno de investimento com IA preditiva, in-house e com IA generativa integrada. Neste momento, nós conseguimos ter, através de modelos preditivos, a recomendação de produtos no retalho, a recomendação de artigos para mídia, para folhas de jornal. Imagina, a Folha de São Paulo consegue enviar uma newsletter personalizada com um conjunto de artigos que aquele cliente está mais próximo, que aquele leitor está mais próximo de ler, e com aqui uma perspectiva de trender e até popular, que é uau, é uma notícia completamente à parte, que se calhar eu não ia ler normalmente, mas consegue ter este efeito uau também no próprio cliente. Mas a personalização das próprias comunicações é fundamental. O Send Time Optimization, que é o envio das comunicações no melhor dia e na melhor slot temporal. O Next Best Channel, que é a identificação de qual o melhor canal a comunicar com cada subscritor, se é o e-mail, se é o SMS, se é o web push, se é o push, se é o WhatsApp, e então dar esta visibilidade para que vocês possam comunicar de forma mais prática, mais assertiva, mais relevante com a base. E a previsão de churn, perceber exatamente na alteração do comportamento de um cliente, que este cliente eventualmente vai abandonar o meu negócio, mas quantas vezes mais é que ele ainda vai comprar de mim até abandonar, e qual o ticket esperado ainda que ele compre de mim até abandonar, e conseguirmos ter esta visibilidade. E depois um conjunto de feature em que nós podemos acoplar a cada um destes modelos para conseguirmos perceber qual é que é o timing de recompra, quais é que são os produtos mais populares, aqueles produtos ou aqueles clientes que têm maior sensibilidade ao preço, e conseguir ter esta inteligência que nos ajuda então a criar estas experiências e a gerar retorno. Este é um exemplo de um retalho ligado à saúde, é uma rede de farmácias, em que aumentaram-se 33% do ticket médio através de uma comunicação de e-mail com produtos personalizados para cada subscritor, em que nós enviávamos uma comunicação com produtos random, produtos aleatórios que era a própria empresa que identificava, e fizemos também uma comunicação hiper personalizada para cada cliente com os produtos que estariam mais interessados numa próxima compra. E a campanha com a inteligência artificial hiper personalizada, com a recomendação de produtos hiper personalizada, teve então um aumento de 33% do ticket médio nessas comunicações. Por outro lado, nós conseguimos aumentar 73% o ticket médio numa campanha de uma empresa de varejo fashion, de retalho fashion, em que nós, enviando as comunicações somente no melhor dia e na melhor hora para o cliente, não só aumentou as aberturas, mas uma métrica muito interessante foi o aumento dos cliques. E o que é que fez exatamente esse aumento dos cliques? Fez-nos procurar exatamente a conversão. E não era só o melhor momento para enviar as comunicações de e-mail, como também era o melhor momento para consumir essas comunicações. Visitar a página, interagir e comprar. E aumentamos, através desta comunicação, somente enviar as comunicações no melhor dia e na melhor hora, aumentamos 33% do ticket médio deste cliente. Por outro lado, tivemos também um cliente de retalho, de varejo de brinquedos, um retalhista de brinquedos, que após os clientes receberem uma comunicação de e-mail hiper personalizada, com um folheto de produtos personalizados one-on-one, os clientes que não compraram online vieram a comprar fisicamente, deslocaram-se à loja física e, através do identificador único, que era o número de celular, conseguimos traquear que aumentaram 24% a conversão em loja física, vindo de uma campanha personalizada do online. Portanto, consegui traquear 360 os produtos que foram recomendados online, que houve interação, mas não houve compra online, e que depois esses produtos vieram a ser comprados na loja física. Este é um caso que nós temos agora trabalhado num conjunto de academias de fitness aqui em Portugal, de uma celebridade até muito, muito conhecida, em que nós estamos com uma taxa de acerto e de previsão com 15 dias de antecedência, identificamos 50% dos clientes que têm uma probabilidade de abandonar a frequência do ginásio. E aí conseguimos dar essa visibilidade, a percentagem de probabilidade de abandono, e também quantas vezes é que este cliente ainda vai ao ginásio, à academia, antes de abandonar. E isto traduz claramente não só na perspectiva da retenção, mas pode haver aqui downsizings de mensalidades, mas não há a ida certa e por fora, a saída clara do próprio cliente. Portanto, há uma capacidade de reter também o próprio cliente. E aqui tivemos também a combinação do Next Best Offer, dos próximos produtos e combinação do próximo canal, do melhor canal e da melhor hora, em que aumentamos 45% também mais vendas com o Next Best Offer e com a IA. Por outro lado, o Phygital é fundamental, a tal questão de termos a informação toda traqueável de todos os pontos de venda, para que depois nós possamos, efetivamente, dar aqui
um insight e darmos uma visibilidade para monitorizar o comportamento em loja, desde a entrada, o percurso que fez, a saída, o zone mapping, mapear, toda esta informação é guardada no Customer Data Platform e conseguimos ter hipersegmentos e hiperpersonalização nas comunicações, e depois também os conteúdos nos video walls que são apresentados, gerados por IA, com base na informação aglomerada, e depois a informação que está disponível para os consultores, para os vendedores dentro da loja. Imaginem este caso, o cliente visita a loja online, navegou por mais de 20 minutos na categoria de vestidos, mas abandona a loja sem comprar, loja online. A cliente, ao receber um voucher promocional, no dia seguinte passa pela loja física e é enviado automaticamente uma SMS com um voucher de desconto em toda a coleção de vestidos. Há um vídeo personalizado na loja, que é essa cliente impactada por esse conteúdo personalizado, e há um acompanhamento personalizado, o tal conselheiro, o tal super-humano com superpoderes, é abordado então por este assistente de loja, que já tem toda a informação necessária para fazer a abordagem final e personalizada na loja física, e o cliente acaba por comprar o produto, este vestido, na loja física. Reparem, a jornada começou no online e terminou na loja física, e todas estas interações e estes dados são aglomerados no Customer Data Platform para depois acionar. Mesmo a terminar, ficam aqui um conjunto de fluxos de comunicação que vocês podem começar já no imediato, a sequência de boas-vindas, campanhas promocionais, as ações Member Get Member que eu falava há pouco, o lançamento de novos produtos, recuperação de carrinho abandonado, produtos relacionados, complementares, e os NPS, as ações pós-venda, as reviews, por aí fora, vocês podem começar a fazer isto já no imediato. E depois, pensem-se naquilo que eu vos disse, não tem que ser sempre por desconto, não temos que estar sempre aqui a dar preço ao cliente, mas mais vendas com campanhas hiperpersonalizadas, desconto na primeira compra, recompensas, acesso antecipado a produtos ou serviços, os dias temáticos, e aproveitar estes dias temáticos, a recuperação de carrinho, recuperação de clientes, e pensar sempre na perspectiva do loyalty, no customer loyalty, porque ações de vendas na perspectiva de fidelização vão claramente trazer mais a retenção do próprio cliente, os pontos de gamificação, as recompensas por envolvimento, sendo aqui verdadeiros embaixadores da própria marca, os convites para eventos exclusivos, vai ter um impacto muito, muito importante. E por isso o reto que eu vos deixo é, a jornada do cliente efetivamente mudou, e agora, o que é que vocês vão fazer aos vossos negócios? O que é que vocês vão fazer também enquanto clientes? E aquilo que eu vos pergunto é se a sua empresa vai acompanhar ou se vai ficar para trás desta nova jornada do cliente, nesta nova realidade super acelerada do caos para o crescimento, se vocês querem continuar no caos ou se querem prosperar, se querem crescer. E a nossa garantia, neste caso da EGOI, é que temos aqui efetivamente um compromisso muito grande com a inovação. Estamos com mais de 16 anos de experiência, mais de 824 milhões de consumidores motorizados e mais de 100 mil milhões de e-mails enviados, é aquilo que nos distingue. Temos também uma pegada muito grande em termos de inovação e ética. Temos aqui muitos projetos de investigação de desenvolvimento que acontecem com benefícios também para os nossos clientes. É isto que nos distingue e temos, acima de tudo, super-humanos com superpoderes para alavancar os negócios dos nossos clientes e levá-los para outro nível, ajudando-nos a crescer, ajudando-nos a prosperar e limitando todos os silos, identificando todos os silos e ajudar exatamente a desconstruir esses silos e a criar aqui uma estratégia unificada de dados com o crescimento expectável. E a pergunta que eu vos pergunto é, querem começar já no imediato? Se sim, garantam os acessos aos casos de estudo, basta digitalizar este QR Code, que vão exatamente para uma página da EGOI, onde vão conseguir descarregar os estudos que eu falei há pouquinho, com aquelas métricas e aqueles indicadores fantásticos, e verem efetivamente como é que o vosso negócio também pode prosperar desta forma. O meu nome é Daniel Alves Oliveira, foi um gosto enorme estar aqui convosco neste momento e estou certo que vamos ter outras oportunidades e outros momentos para interagir. Podem também procurar-me no LinkedIn, se assim entenderem, e continuamos a conversa do outro lado. Foi um gosto e até breve. Muito agradecido.